Pessoal, agora nós vamos ver sobre porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Nós já sabemos que porcentagem é a mesma coisa que centésimos, né? Ou números decimais, que é 0, né? 0, se for centésimo, é 0, por exemplo, 12, né? Que seria 12% ou 12 centésimos, tá? Vocês vão ver a videoaula, depois eu vou explicar para vocês como é que calcula rápido, fazendo só uma pequena multiplicação, tá? Preste bem atenção, viu? Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. O símbolo por cento indica quantas partes foram tomadas de um todo de 100 partes. Por exemplo, como representamos essa figura em frações? Temos 32 partes coloridas em um todo de 100. Então, a representação dessa fração é de 32 centésimos. Isso significa dizer que temos 32 de 100, ou seja, 32%. Já aprendemos que toda fração é uma divisão. Então, se eu dividir 32 por 100, vai dar 32 centésimos. Essa figura pode ser representada de três formas diferentes: em fração, 32 centésimos, em porcentagem, 32%, e em números decimais, 32 centésimos. E como calculamos a porcentagem de um número? É só fazer como aprendemos na multiplicação de fração. Por exemplo, 35% de 400, 35 centésimos de 400. Multiplicamos 35 por 400 e mantemos o denominador. É como se tivesse o número 1 embaixo do 400. 100 vezes 1, 100. Agora, para concluir, dividimos o 14.000 por 100. Não é preciso montar toda a conta, lembra? Para dividir o número por 100, é só contar duas casas e colocar a vírgula. Uma casa, duas casas e vírgula. Então, 35% de 400 é 140. Vamos a outro exemplo, dessa vez de uma maneira mais simples. Quanto é 23% de 115? É só multiplicar 115 por 23. Pronto, já multiplicamos. Agora que entra a parte do porcento. Então, temos que dividir esse total por 100. Contamos duas casas à esquerda e colocamos a vírgula. 23% de 115 é 26 inteiros e 45 centésimos. Pessoal, eu vou agora ensinar para você uma maneira fácil de você fazer o cálculo de porcentagem. Quer ver? Observa só. Você pega a calculadora, né? Ou a caneta, se você for fazer, põe aqui. Eu quero calcular 25% de 350. Nós já sabemos que porcentagem é a mesma coisa que centésimos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 350 e vou calcular. Não é 25%? Então, 0,25 centésimos. Está aí o valor. 350 vezes 0,25, ou seja, 25% de 350 é 87,5, né? Se eu quero diminuir, né, que eu vou fazer? Eu vou calcular o seguinte, ó, 350 menos 87,5. Eu vou ter 262,5. Eu tirei 25% de 350. Viu como é que é fácil? Viu só como é que é facinho, né? Lembra que isso tá lá na prova, tá? Viu? Boa sorte, tenha boa prova. Tamo junto, porque em outubro, né? Com fé em Deus, vamos estar juntinho, vai ser muito melhor, tá? Tchau.